Segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Hoje é o meu 12º Dia dos Pais e eu sei que alguns aqui têm mais tempo, mais vezes têm celebrado essa data do que eu. Então, para os irmãos e também nossos amigos que são pais, parabéns para vocês nessa data querida. Apesar de hoje ser o Dia dos Pais, não é sobre os pais que falaremos hoje. Nós já tivemos na sexta-feira um tempo para desafio e encorajamento dos pais. Eu fiz uma pequena palestra trazendo alguns conselhos do pastor Arthur Pink. Então, os conselhos que eu repassei para os irmãos pais cuide de si mesmo, instrua seu filho, seja um bom exemplo, discipline seu filho e ore por seus filhos. Como eu disse, não é sobre os pais que falaremos hoje, mas é sobre os pais que falaremos hoje. Não falaremos sobre os homens na sua função de pai, não falaremos sobre a missão de ser pai, mas vamos falar dos pais espirituais, que são aqueles crentes que, assim como os pais, já atingiram uma idade madura, são reconhecidos por sua fase adulta, são reconhecidos principalmente por sua maturidade. São a esses pais, os crentes espirituais, os pais espirituais, os crentes maduros. É sobre eles que eu gostaria de falar essa noite. Abra sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo João, capítulo 2, e vamos ler os versos 12 a 14. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, os versos 12 a 14. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia nessa passagem e compartilhe com alguém que, porventura, ao seu lado não tenha Bíblia. 1 João 2, os versos 12 a 14, esse livro que fica um pouco mais lá no final da Bíblia, próximo do livro de Apocalipse. Primeira epístola de João 2, 12 a 14, diz assim o nosso amado e velho apóstolo João: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Temos estudado 1 João e atualmente a gente está nesses versículos 12 a 14 do capítulo 2. Temos falado aqui sobre os estágios do crescimento espiritual e hoje nós vamos ver a segunda parte desse tema, estágios do crescimento espiritual. Como nós vimos na semana passada, aqui João usa esses termos, filhinhos, pais e jovens, para se dirigir aos irmãos nos seus diferentes níveis de crescimento espiritual. Isso para tentar trazer algum conforto para aqueles irmãos que avaliaram a sua fé à luz do que ele já tinha dito. Podia ser que esses irmãos estivessem desanimados, que não estavam exatamente naquele nível que João deu a entender. Então aqui ele mostra com essas expressões que nem todos temos o mesmo nível de maturidade, crescimento, que nós estamos em níveis diferentes de maturidade, principalmente levando em consideração o tempo que a gente tem na fé. Mas o fato é que, se você é crente, você vai estar em algum desses estágios aqui na sua vida cristã. Então, passar por esses estágios, avaliar isso, nos ajuda também a discernir se somos realmente salvos, se temos a fé verdadeira, se a gente consegue se identificar em alguns desses estágios. Então, primeiro que ele fala aos filhinhos, no versículo 12 e 14, ele se dirige aos filhinhos duas vezes. Como nós vimos aqui, ele está se referindo aos novos convertidos, aqueles que agora que começaram a sua jornada na fé cristã, que ainda podem ser considerados como bebês espirituais,
estão engatinhando ou dando as suas primeiras passadas na vida cristã. Ele fala também, por último, aí dos jovens, que seriam aqueles que já deram alguns passos, estão um pouco mais avançados em sua caminhada como crentes, não são mais inexperientes como os novos convertidos, mas ainda não chegaram à maturidade. Eles já estão há tempo suficiente na fé para não serem mais bebês espirituais, mas ainda não têm tempo suficiente para estarem já espiritualmente maduros. Eles ainda estão prosseguindo para esse alvo. E ele fala também dos pais, que são aqueles que espiritualmente falando, são adultos que já chegaram na sua idade espiritual de maturidade. Então, na semana passada, vendo esse primeiro estágio, o estágio dos filhinhos, dos novos convertidos, nós destacamos 4 considerações sobre os novos convertidos. Primeiro, os novos convertidos têm um conhecimento básico das verdades bíblicas. Segunda consideração, os novos convertidos são os mais vulneráveis aos perigos do falso ensino. Terceira consideração, os novos convertidos ainda são imaturos e, por isso, precisam de cuidados, de ajuda dos outros crentes. E quarta consideração, os novos convertidos geralmente são otimistas, empolgados em sua devoção, e esse é um exemplo que os demais crentes precisam também se atentar, seguir. O próximo na lista de João, interessante que ele não fala dos filhinhos e depois dos jovens, ele já passa para o outro lado da ponte aí, que seriam os pais, os adultos espirituais. Ele fala no versículo 13, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E na segunda frase do versículo 14, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E sobre esses irmãos, os pais espirituais, os crentes que já estão aí nesse estágio do seu desenvolvimento espiritual, de maturidade espiritual, também gostaria de hoje de destacar 4 considerações sobre esses irmãos. Mas antes eu gostaria de lembrar que o tempo por si só não produz maturidade. No final, em parte da mensagem da semana passada, foi feito um alerta para aqueles crentes que já estão há algum tempo, mas que não chegaram à maturidade. A gente destacou sobre essas questões. Então, o tempo por si só não produz maturidade. Você pode ter bilhões de anos na vida cristã, mas nunca ter evoluído nada no seu crescimento espiritual. Isso representa um problema. À medida que nós envelhecemos, há passos que precisam ser dados para a gente amadurecer, para não só envelhecermos, mas envelhecermos e nos tornarmos maduros. E isso também é válido para a vida espiritual. Então, eu espero que as 4 considerações que veremos sobre os crentes maduros possam encorajar os nossos irmãos em Cristo, que já estão na fé há mais tempo, para que eles continuem firmes, e também que sejam considerações que venham desafiar os irmãos mais novos a correr essa carreira que está proposta para nós nas Escrituras. Primeira consideração sobre os irmãos mais maduros, os crentes maduros. A maturidade cristã é fruto de perseverança. A maturidade cristã é fruto de perseverança. Versículo 14 diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Há uma observação importante para a gente fazer aqui, que João, ele descreve a vida de um novo convertido como aqueles que conhecem o Pai, e essa é a mesma descrição que ele faz para alguém que já é um velho convertido. Ele diz, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, aquilo que se vê na vida de um novo convertido, conheceis o Pai, é o mesmo que está presente na vida de
um crente amadurecido. Conheceis aquele que existe desde o princípio. E claro, todo velho convertido, alguém que está nessa fase aqui de conhecer a Deus, estar em comunhão com Deus, um dia ele foi novo convertido e lá naquele estágio inicial, ele também já desfrutava de comunhão com Deus. Se uma pessoa que confessa a fé em Jesus chega a esse nível de maturidade, consegue chegar a esse estágio aqui dos pais espirituais, e é possível ver maturidade neles, é porque eles estiveram perseverando ao longo de todo o caminho. Algo que esteve marcando a vida deles foi a perseverança. Um crente maduro chegou aonde chegou, porque ele não desistiu aí no meio do caminho. Uma das coisas que vai testemunhar acerca da veracidade da fé de alguém, de que a fé que você confessa ter é real, é a perseverança. Uma das coisas que vai identificar, um dos elementos que vai identificar um crente verdadeiro é a sua perseverança em seguir a Cristo, a permanecer firme na verdade que ele confessa ter. E se ele permanece nessa fé que ele confessa ter, ele vai caminhar em direção à maturidade. É perseverando na fé que ele chega a esse estágio de maturidade. Então, esses irmãos aqui, esses pais espirituais, esses crentes maduros, não são aqueles que desistiram da sua fé quando surgiram as dificuldades. Eles tiveram tempo suficiente e passaram por situações diversas em que eles puderam demonstrar que a sua confissão de fé não era algo só da boca para fora, era algo que realmente estava no coração, que tinha transformado o seu coração. Então, esses irmãos aqui, os pais espirituais, os crentes maduros, eles não podem ser representados pelo solo rochoso, lá da parábola do semeador, porque eles não abandonaram a fé quando chegou a angústia, a perseguição por causa da palavra. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus 13, versos 20 a 21. Mateus 13, os versículos 20 a 21. Mateus 13, 20 a 21, o Senhor Jesus, explicando a parábola do semeador, o segundo solo, ele diz, versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Os crentes maduros não são representados por esse tipo de solo, esse solo rochoso, porque o verdadeiro crente, ele não tem as suas raízes só de forma superficial, como era o caso aqui. As suas raízes estão bem fincadas, a sua fé está bem fincada em Jesus Cristo, no que Jesus Cristo fez, na salvação de Jesus Cristo. Então a fé deles não é só naquele momento de empolgação, quando o pregador fez aquela pregação chocante, ou quando no final da mensagem o pregador fez aquele apelo emocionante, e aí sensibilizou essas pessoas e elas logo aceitaram com alegria. E aí depois, quando foi na hora de encarar as dificuldades, elas, pernas, para que eu te quero. A sua fé, como diz aqui, não é de pouca duração. Ela é permanente e ela continua sendo fortalecida com adubo, com a água, os nutrientes da palavra de Deus. Esses irmãos, eles também não podem ser aqui representados pelo solo espinhoso, porque o coração deles não está cheio de amor pelo mundo ou pelas riquezas do mundo. Versículo 22 diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A palavra caiu no coração desses irmãos que hoje são maduros e não se tornou infrutífera.
A palavra caiu no coração deles e não foi sufocada porque eles não estavam preocupados em como se dar bem na vida, não era essa a preocupação maior deles. Eles não estavam preocupados em como serem ricos, em como poderiam se tornar famosos. Se Jesus dissesse a esses irmãos, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, então vem e segue-me, eles sairiam da presença de Jesus sem tristeza. Eles sabem que não adianta ganhar o mundo inteiro, se para isso tiverem que perder suas almas. Esses irmãos, eles não se desviaram da fé que confessavam ter por causa da cobiça de serem ricos, não. Esses irmãos, eles não estão atormentados porque amam o dinheiro. Eles não amam as riquezas, mesmo que eles a tenham. Então, eles não são como as pessoas que podem ser representadas pelo solo rochoso ou pelo solo espinhoso, porque eles não começaram dizendo que eram crentes, que tinham fé em Jesus, que tinham certeza de salvação, mas aí depois, quando passou o tempo, quando veio dificuldades, depois abandonaram a sua fé que confessavam ter. Não aconteceu isso com esses irmãos. Na verdade, eles são representados aqui na parábola do semeador por esse solo bom. No versículo 23, quando a palavra caiu no coração, eles realmente entenderam a palavra e essa palavra frutificou. Versículo 23 diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Aqui nem diz que eles receberam, como aconteceu aí anteriormente, eles ouviram e compreenderam, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Esses irmãos maduros, à medida que o tempo foi passando na sua jornada cristã, os frutos deles foram se tornando mais e mais consistentes, mais e mais firmes. Talvez no início os frutos da fé fossem verdes, mas havia algum fruto ali, fruto que evidenciava a salvação. E aí os frutos foram ganhando aquela coloração de maturidade com o tempo, e hoje a gente pode olhar para esses irmãos e ver que eles perseveraram, e que eles perseveram, que eles são sim espiritualmente maduros. Irmãos, é isto, verdadeiros crentes perseveram, verdadeiros crentes perseveram. Então nós não podemos colocar a nossa mão no fogo para defender a fé daqueles que se desviaram. Talvez a gente vai se queimar se fizer isso. Lá em Lucas 8,15 diz, acerca dessa mesma parábola, a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Esses frutificam com perseverança. E perseverança implica que a vida cristã não é fácil, mas apesar das dificuldades, permanecemos firmes. Na verdade, escute bem isso, a falta de dificuldades, a falta de provações, a falta de tribulações, produz, na verdade, fraqueza, produz instabilidade, comodismo, preguiça espiritual. A perseverança que aponta para uma fé verdadeira, que aponta para a firmeza, permanência, é aquela perseverança que é forjada em meio às provações. Lá em Romanos 5,3, Paulo disse, e não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos muito nas próprias tribulações. Que loucura é essa de Paulo de se alegrar nas próprias tribulações? É porque é bom sofrer? Não. Ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. E também Tiago 1,3 diz que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, uma vez que a sua fé é tida como verdadeira em meio às provações, isso produz perseverança. Entendeu? A fé verdadeira, ela vai produzir perseverança. Crentes verdadeiros perseveram. Eles não desistem com o tempo, não desistem diante das dificuldades, não abandonam a fé que confessam ter por causa de coisinhas poucas e nem de coisinhas muitas. Esses irmãos, eles têm permanecido ao longo do caminho, ao longo dos anos, e que são maduros,
Esses irmãos já passaram por muitas coisas, eles têm uma fé testada e aprovada, a fé deles não é morta, não é uma fé falsa, é verdadeira. E hoje eles são maduros, porque eles perseveraram. Eles já foram filhinhos, já foram jovens espirituais, e agora são pais, são crentes maduros. Eles nasceram pela fé, continuam vivendo pela fé, continuam perseverando pela fé. Hebreus 10:38, o autor diz: todavia o meu justo viverá por fé, citando as palavras de Deus, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, se ele não perseverar, nele não se compraz a minha alma, é porque não existe ali a fé verdadeira. Então, irmãos, para vocês que são crentes há bastante tempo, espero que você tenha se visto nessas palavras que acabei de dizer, espero que você tenha olhado para a sua vida e tenha pensado nos frutos que você produziu ao longo da sua jornada, ao longo dos seus anos de crente, e que agora, depois disso, você possa ter aumentado a sua certeza de salvação, por poder dizer, eu realmente perseverei, e quero continuar perseverando. Maturidade cristã é fruto de perseverança. Segunda consideração, voltando a 1 João, capítulo 2, a maturidade cristã é fruto de crescer no conhecimento do Senhor. A maturidade cristã é fruto de crescermos no conhecimento do Senhor. Versículo 13, 1 João 2. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Isso é repetido de novo no versículo 14. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A ideia de conhecer aqui tem mais a ver com relacionamento. E esse relacionamento vai sim produzir conhecimento. À medida que o tempo passa, o conhecimento se torna maior, melhor, o seu conhecimento vai sendo aperfeiçoado, melhorado. Gostaria que você observasse de novo que o crente ele está envolvido nesse relacionamento desde o início. Versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ou seja, a vida toda do crente é marcada por esse relacionamento, por esse conhecimento. A vida toda do crente, ele está conhecendo mais do seu Deus. Esse relacionamento com Deus é por toda a vida. Consequentemente, o conhecimento de Deus vai crescendo por toda a vida. Então, a maturidade cristã, ela é fruto desse conhecimento crescente de Deus. E com conhecimento aqui, nesse momento eu estou realmente me referindo ao conhecimento cognitivo. Isso acontece em todos os nossos relacionamentos. Você se relaciona com alguém e automaticamente a sua mente vai absorvendo informações acerca daquela outra pessoa, armazenando conhecimento acerca daquela outra pessoa, e esse conhecimento vai lhe ajudar a você saber como você deve tratar aquela pessoa, como você deve falar com ela, vai lhe ajudando a melhorar na sua maneira de se relacionar com aquela pessoa. E o mesmo acontece também no nosso relacionamento, na nossa experiência em relação a Deus. Você vai crescendo no conhecimento de Deus à medida que você se relaciona com Ele. Lá em 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça. A gente poderia pensar aqui em uma vida piedosa, que isso vai refletir o nosso relacionamento com Deus, mas isso está junto com o crescer no conhecimento. E aqui
tanto no sentido de relacionamento também, mas nesse conhecimento em que nós absorvemos mais informações. E nós fazemos isso, absorvemos mais conhecimento de Deus, mais informações de Deus, à medida que nós paramos diante da sua palavra, para aprendermos sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre Jesus Cristo, sobre a sua vontade para nós. O nosso conhecimento na graça, conhecimento em uma vida piedosa, depende do crescimento desse conhecimento do Senhor. Na verdade, o conhecimento na graça acontece através desse crescimento do conhecimento. Por isso, o trabalho pastoral, o trabalho de um pastor, tem como propósito o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, e Paulo diz em Efésios 4, 12 e 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. E não é só isso, não é só sermos unidos na fé, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O crente está crescendo também no conhecimento de Deus. Paulo, lá em Colossenses 1:9, nós vamos ver ele orando pelos colossenses, e a oração dele, a petição dele é que os irmãos transbordassem no pleno conhecimento da sua vontade. Não só transbordar de amor, não só transbordar de bondade, mas transbordar também no conhecimento da vontade de Deus. E aí ele diz em Colossenses 1:10, o porquê de ele querer que os irmãos transbordassem no conhecimento de Deus, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, no conhecimento completo de Deus. Esses irmãos maduros, de quem nós temos falado aqui, eles não medem esforços para aprender mais de Deus. Eles não colocam dificuldades para aprenderem mais de Deus. É o que eles querem, é o que eles desejam, é aprender mais de Deus, conhecer melhor o seu Deus. A gente tem um exemplo disso de Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo 33. Êxodo 33. Segundo livro da Bíblia, capítulo 33, versículo 11. Vou ler a primeira parte desse versículo. Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. E quando diz isso aqui, já teve vários momentos em que Moisés tinha se retirado para estar com Deus, como por exemplo, ele passou 40 dias lá no Monte Sinai, na presença do Senhor, e aqui é dito que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Estava bom não isso, para quem quer conhecer mais de Deus, estar na sua presença, Deus falar cara a cara. Mas no versículo 13, agora pois, diz Moisés, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Moisés já tinha um conhecimento profundo de Deus, mas ele queria ainda mais, queria conhecer mais de Deus. Irmãos, um dos sinais de que um crente mais velho, há mais tempo na fé, realmente amadureceu, que ele não só deixou o tempo passar, um dos sinais da sua maturidade é esse desejo de querer conhecer mais, aprender mais de Deus. O apóstolo Paulo estava velho, já próximo da morte, não morte pela velhice, mas morte por decapitação. Mas ele pede que Timóteo, quando fosse visitá-lo, trouxesse os livros
E ele diz, especialmente os pergaminhos. Para que um homem velho, próximo da morte, no corredor da morte, pode-se dizer, iria querer livros e os pergaminhos, a Bíblia? Por quê? Para ornamentar alguma prateleira ali na prisão? Só para ter um passatempo, porque não tinha o que fazer, então ele queria pelo menos estar lendo para ver se o tempo passava mais rápido? Tenho certeza que não. Sei que era para que ele estudasse, para ele aprender mais de seu Deus. E foi ele, Paulo, que disse lá em Filipenses 3, 8 e 9, considero tudo como perda, por causa, olha as palavras de Paulo, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9, para o conhecer. Com certeza ele sabia muito de Deus, muito de Cristo, mas ele queria mais, queria conhecer mais. Irmãos maduros querem conhecer mais de Deus. Irmãos maduros querem conhecer mais ao seu Deus. E para isso, esses irmãos não usam desculpas, não dão lugar à preguiça, eles leem, ouvem, meditam, estudam a Bíblia, eles buscam ter algum tipo de contato com a palavra de Deus porque eles querem aprender. Se eles têm condições, eles leem livros que podem aumentar, melhorar o seu conhecimento. Conversam com outros irmãos sobre as verdades que eles têm aprendido. Conversam com pessoas que eles sabem, esses aqui podem me ensinar mais sobre Deus. E eles continuam crescendo e querem continuar crescendo no conhecimento de Deus. Então, você que já é crente há mais tempo, consegue se perceber nessas palavras que eu acabei de dizer? Alguém com esse desejo de querer conhecer mais de Deus e a Deus? Terceira consideração sobre os crentes maduros. A maturidade é fruto de crescer em conhecimento. Terceiro, a maturidade é fruto de crescer em comunhão. Voltando aos nossos versículos, em 1 João 2, versículo 13, Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, eu vos escrevi, versículo 14, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Lembra do que eu disse no começo do ponto anterior? A ideia de conhecer aqui tem mais a ver com relacionamento mesmo. O relacionamento vai amadurecer o seu conhecimento. Qual a importância do conhecimento? É que o seu conhecimento vai amadurecer o seu relacionamento. Mas o objetivo de João aqui, com a palavra conhecimento, é enfatizar esse relacionamento. É esse relacionamento com Deus que João já tinha chamado aqui mais cedo, na sua epístola, de comunhão. No versículo 3 do capítulo 1, ele diz o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. O testemunho que João dá acerca de Jesus Cristo é com esse objetivo de trazer pessoas para o relacionamento com Deus e com Jesus Cristo e para o relacionamento com o povo de Deus. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, o povo de Deus. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Comunhão, relacionamento com o próprio Deus. Essa comunhão, irmãos, com Deus, não é um privilégio que você passa a desfrutar depois de alguns anos na sua fé, depois de alguns anos de crente. Não é um privilégio que você conquista depois de subir alguns degraus na sua vida espiritual. É um privilégio que você tem desde o início da sua salvação. De novo, observe aí no versículo 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai.
já desde o novo nascimento, desde do início da sua fé, desde que você é um novo convertido, que você já experimenta essa comunhão com Deus. E aqui é importante a gente lembrar que Jesus, ele ensinou que a comunhão, que a salvação em essência é a comunhão com Deus. A salvação, na sua essência, é relacionamento com Deus. Lembra o que Jesus disse em João 17:3? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a salvação, ela pode ser bem mais descrita nesses termos de relacionamento, de comunhão com Deus. Não existe salvação sem comunhão com Deus. A ideia de salvação, a parte de relacionamento com Deus, não é a salvação do qual a Bíblia fala. Uma salvação, a ideia de salvação, a parte do relacionamento, da comunhão com Deus, é algo que lhe mantém ainda no caminho largo que leva à destruição. A verdadeira salvação é lhe trazer para o relacionamento, para a comunhão com Deus. A perdição por causa do pecado trouxe morte física para o homem, a gente vê isso lá em Gênesis 3. Também trouxe maldição para a criação, trouxe ameaça ao homem com a condenação eterna. Mas a principal desgraça, desde que Adão pecou, não é a morte física. A principal desgraça, desde que Adão pecou, não são os males presentes na criação. A principal desgraça, desde o pecado de Adão, não é o lago de fogo onde alguns irão passar a eternidade. A principal desgraça é que o homem perdeu a comunhão com Deus. E a salvação pela fé em Jesus Cristo vem para reverter essa desgraça. A salvação pela fé em Jesus Cristo restabelece a comunhão com Deus. Segundo Romanos 5:1 diz: justificados, pois mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. O relacionamento agora foi restaurado com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 5:10 também Paulo diz: fomos reconciliados, trazidos à amizade com Deus, mediante a morte do seu Filho. Também, segundo Coríntios 5:18, lá Paulo ensina que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos alcançou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a paz, a amizade, o bom relacionamento fosse restabelecido com Ele. E assim reverter a pior desgraça que veio por causa do pecado, que é a falta de comunhão com Deus. O que eu estou querendo mostrar aqui é que a salvação para a qual nós viemos pela fé em Cristo, essa salvação é relacionamento com Deus. E nesse relacionamento nós passamos a conhecer Deus por nos relacionar com Ele. Não é só algo que está escrito num papel, o crente tem comunhão com Deus, é algo que é empírico, que é experimentado, que é praticado, que é vivido. O crente se relaciona com Deus, tem comunhão com Deus. A palavra conhecer, aqui nos versículos de João, fala de um relacionamento íntimo, uma comunhão bem íntima que o crente tem com Deus. Veja como nós somos privilegiados, pecadores, que antes estavam distantes de Deus, perdidos nas trevas, caminhantes rumo ao inferno. Esses foram resgatados para estarem em íntima comunhão com Deus. Nós somos trazidos para esse relacionamento, e nesse relacionamento nós interagimos com Deus, como Moisés, que falava com Deus face a face. Nós interagimos por meio da nossa fé, pela meditação na sua palavra, pela obediência, pela adoração, pela oração, pela confiança.
O crente maduro é aquele que ao longo da sua caminhada aprendeu a desfrutar melhor, apreciar melhor e aproveitar melhor essa comunhão. Desde o começo ele tem essa comunhão, mas ele foi aprendendo a desfrutar mais, a apreciar mais, a aproveitar melhor essa comunhão. Igual como nós também, no relacionamento de marido e mulher, à medida que o tempo passa, a gente vai aprendendo a apreciar melhor, a aproveitar melhor esse relacionamento. Esses irmãos, eles estão em comunhão com Deus desde o início, mas agora essa comunhão ela é mais completa, é mais rica, é mais preciosa para eles. Esses crentes, eles amadureceram na sua comunhão com Deus, como aconteceu com Jó. Lá no final do livro de Jó, Jó já tinha falado tantas verdades ao longo do seu livro, verdades sobre Deus, mas lá no final ele reconhece que agora ele melhorou o seu entendimento, que agora a sua comunhão com Deus está em um outro patamar. Ele diz lá em Jó 42:1, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E não é que ele via literalmente, porque ninguém jamais viu a Deus, mas vê pela fé, porque melhorou seu relacionamento com Deus. E é isso, irmãos, o nosso amadurecimento espiritual, o nosso crescimento em santidade, depende e reflete o nosso crescimento no conhecimento, no relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro 1:3. 2 Pedro 1:3. O apóstolo Pedro diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Veja bem o que esse versículo diz. Pelo poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida, à salvação e à piedade, à santificação. E essas duas coisas têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, salvação e santificação. Mas aqui Pedro mostra o meio pelo qual, o canal pelo qual essas coisas nos são doadas. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós passamos de um estágio espiritual para outro, até chegarmos à maturidade, porque crescemos no conhecimento de Deus, crescemos na comunhão com Deus. E como eu já disse, nessa comunhão com Deus, nós interagimos com Ele pela fé, interagimos por meio da meditação em sua palavra, da obediência, da adoração, da oração e da confiança. Por um lado, o seu conhecimento de Deus vai produzir devoção, apreço, afeto, você querer bem a Deus mais e mais, vai produzir em você esse conhecimento, amor, temor por Deus, ou seja, você vai estar em maior comunhão com Deus. E por outro lado, essa comunhão aumenta o seu desejo de conhecer mais e mais e mais a Deus e de viver de acordo com a sua vontade. É assim que crentes maduros vivem. E eu espero que você, crente há mais tempo, tenha se enxergado nessas palavras que acabei de dizer. Última consideração sobre os crentes maduros. A maturidade cristã é perceptível de várias maneiras. A maturidade cristã é perceptível de várias maneiras. Se você realmente é um crente maduro, isso vai ser perceptível. Como é que nós sabemos que um crente amadureceu?
João, aqui nas suas palavras, versículo 13, ele diz: Pais, eu vos escrevo. Como é que João, que conhecia aqueles irmãos, identificava que ali naquela igreja haviam já pais, ou seja, crentes maduros? Como é que ele identificava isso? Se a maturidade, como eu disse lá no começo, não é resultado apenas de tempo, como saber que alguém amadureceu? João, ele não nos diz aqui, mas outras partes da Bíblia nos ajudam. Peço que você abra a sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 25. 1 Timóteo 5, 25. Primeiro Timóteo 5 e 25. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não podem ocultar-se. Essa última parte aí do versículo, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Na Nova Almeida e atualizada, essa versão diz: as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. As boas obras, frutos de um caráter maduro, vão em algum momento se manifestar, e não vai demorar muito para se manifestar. A maturidade de um crente será perceptível. E eu gostaria de citar aqui alguns exemplos de como essa maturidade é percebida. Alguns exemplos dos vários que a gente pode encontrar na Bíblia. Um primeiro exemplo é: crentes maduros buscam viver em harmonia e unidade com outros crentes. Crentes maduros buscam viver em harmonia e unidade com outros crentes. Pessoas que fogem de estar em comunhão com outros crentes, alerta, sinal de imaturidade, sinal de muitas outras coisas. Crentes que não se importam muito com o corpo de Jesus Cristo, a igreja, alerta, ali sinaliza muitas coisas não boas. Jesus disse, orando a Deus Pai, acerca dos seus discípulos, em João 17, 23, as suas petições, ele diz, é a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, a fim de que eles se tornem amadurecidos, completos na unidade. Crentes maduros buscam viver em harmonia e unidade com outros crentes. O segundo maneira em que é perceptível a maturidade de um crente: crentes maduros corrigem seus irmãos, se for preciso, e o fazem com amor e brandura. Crentes maduros, eles não fogem da responsabilidade de exortar, de admoestar, de corrigir os seus irmãos quando é preciso, e eles fazem isso com brandura, fazem isso com amor, como Paulo disse, lá em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, vós que sois maduros, corrigiu com espírito de brandura. Uma terceira maneira como é perceptível a maturidade de um crente: crentes maduros entendem, aprendem e praticam a palavra. Crentes maduros entendem, aprendem e praticam a palavra. Um versículo que lemos várias vezes na semana passada, Hebreus 5:14, diz: mas o alimento sólido, e alimento sólido aqui é se referindo a verdades mais, vamos dizer assim, não tão difícil, não tão fácil de entender. O alimento sólido é para os adultos, os maduros, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Veja que esses irmãos maduros, eles ouviram a palavra, eles colocaram a palavra em prática, e eles fazem isso porque estão exercitando a sua mente. Estão fortalecendo, inclusive, a sua mente para receberem mais e mais coisas da palavra de Deus.
Então, os crentes maduros, a gente percebe esses irmãos, porque eles estão entendendo, buscando entender, estão aprendendo, estão praticando a palavra de Deus. Não significa que eles entendem tudo com toda clareza. Ainda não conheci ninguém assim, mas, no geral, eles entendem e aprendem sim, e praticam sim a palavra de Deus. Uma quarta maneira de percebermos um crente maduro: crentes maduros discernem entre o bem e o mal, como diz o versículo de Hebreus 5,14 ainda, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Crentes maduros não ficam tentando fazer uma harmonia entre o que é certo e o que é errado. Eles não ficam querendo que não sejamos muito rígidos com o que é errado. Não fica tratando como se tanto faz como tanto fez. Eles conseguem perceber o mal no que é mal e conseguem perceber o bem no que é bem. E eles fazem a separação muito clara do que é mal e do que é bem. Eles não ficam tentando casar o que é certo com o que é errado. Só mais um exemplo. Crentes maduros são percebidos também porque continuam crescendo. Crentes maduros continuam buscando o seu crescimento espiritual. Lá em 1 Tessalonicenses 4:1, Paulo diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Paulo tinha instruído esses irmãos. Qual é a maneira certa de viver que vai agradar a Deus? E aí ele diz: e efetivamente estáis fazendo. E vocês estão fazendo exatamente como nós ensinamos a vocês, ele diz. Mas aí ele diz: continueis progredindo cada vez mais. Irmãos, vocês estão fazendo bem. Estão fazendo exatamente como vocês foram instruídos. Mas nós ainda rogamos, exortamos no Senhor Jesus que vocês continuem progredindo cada vez mais. E lá no versículo 10 de 1 Tessalonicenses 4, ele repete de novo: vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Irmãos maduros não cruzam os braços achando que já está tudo bem. Eles continuam crescendo, continuam buscando o crescimento. Os crentes maduros são reconhecidos pelas suas obras, pela sua sabedoria, pelos seus conselhos, pela sua vida santa, pelo apreço pela pessoa de Deus e também pelo desejo de continuar crescendo. Irmãos, estivemos falando dos pais, dos pais espirituais, dos crentes maduros, mas o fato é que todos nós, quer sejamos jovens ou bebês na fé, todos nós devemos buscar crescer até a maturidade. Mas se você chegou à maturidade, se você já chegou nesse estágio dos pais, ou quando você chegar lá, não significa que você não pode crescer mais. Pelo contrário, temos que continuar crescendo, podemos e devemos continuar crescendo. A nossa vida cristã não é como a carreira de um jogador de futebol, não é? Então, em nenhum momento você pode dizer: já é tempo de eu pendurar as minhas chuteiras. Não. O nível de maturidade, esse nível dos pais espirituais, não é o nível em que você pode alimentar aquele sentimento de que, finalmente, agora está tudo bem, eu já fiz o suficiente, agora é para os outros. Podemos ter feito muito, mas com certeza não foi o suficiente. Podemos ter feito muito, mas com certeza não foi tudo ainda. E nosso crescimento espiritual, escute isso, sempre haverá mais lenha para queimar.
No nosso crescimento espiritual, sempre teremos muita lenha para queimar. Ainda há muito que nós crescermos. No dia em que nós pensarmos, já está bom, já cresci o suficiente, não tem mais para onde eu ir, nesse dia você vai começar a descer os degraus que você já tinha subido na sua maturidade. E talvez você vai descer mais depressa do que o que você tinha conseguido subir, porque a força da gravidade, das tentações, causada pelas tentações da carne, de Satanás e do mundo, essa força é muito forte e puxa para baixo de forma muito forte. É por isso que nós não podemos parar. Nós temos que continuar subindo nos degraus da comunhão com Deus. Quero terminar com Filipenses 3, versículos 12 a 15. Filipenses 3, versos 12 a 15. Abre a sua Bíblia lá. Paulo, um homem muito maduro, de um grande nível no seu crescimento espiritual, diz assim em Filipenses 3 e 12: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Qual é essa uma coisa que Paulo fazia? Uma coisa faço, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não se deu o luxo de cruzar os braços achando que já tinha alcançado a perfeição, que já estava suficientemente maduro. Não, ele entende que ainda tem algo para ser feito. Na verdade, ele resume toda a sua vida cristã, todos os esforços que um cristão precisa fazer, desde o novo nascimento, todos os esforços ele resume em uma coisa faço. O quê? O que é que nós precisamos fazer? Ele diz, prossigo para o alvo. Se já somos maduros ou não, é isso que nós precisamos fazer, essa coisa, permanecer firme, prosseguindo para o alvo. Oremos. Nosso bendito Deus, mais uma vez, Pai, agradecemos pelo Senhor nos colocar diante da Tua palavra, para através dela nos trazer conforto e encorajamento que as nossas almas precisam, em meio às muitas lutas que nós enfrentamos, às vezes desânimos, momentos de perda, tristeza. Agradecemos também, ó Deus, pelo poder que a Tua palavra tem de confrontar os nossos corações, os nossos pecados, e pelo poder que ela tem de nos transformar, de restaurar a nossa alma, de nos dar forças, ó Deus, para a obediência, para continuarmos crescendo espiritualmente. Obrigado, ó Deus, por cada crente que o Senhor tem dado a esta igreja, que já atingiram esse nível de maturidade espiritual, que eles sejam instrumentos do Senhor, Pai, para através do seu exemplo e também das suas palavras, do seu ensino, auxiliar os mais novos, os crentes mais novos, na sua jornada, para que esses também caminhem em direção à maturidade, ó Deus. Fortalece o teu povo, ó Pai, contra as muitas tentativas de Satanás, contra as seduções deste mundo. Não deixe que nós venhamos cair do estágio que nós já estamos, mas que nós possamos progredir cada vez mais. Em nome de Cristo. Amém.